Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 25 de março, celebramos a Anunciação do Senhor. Na história da existência, constantemente somos desafiados pela vida a darmos uma resposta ativa, consciente e madura ante os apelos e desafios que a nossa própria existência nos interpela. A todo instante somos colocados em posição de escolha entre aquilo que se quer e aquilo que não se quer, entre o possuir e o nada, ter, entre o ser e o não ser, sim e não. O sim e o não fazem parte do nosso cotidiano. Sem eles, dificilmente poderíamos ser propriamente humanos. Eis o que diz o Senhor: hoje estou colocando diante de ti a felicidade e a morte. Neste contexto de escolha propriamente humana, encontra-se a Virgem Maria, mãe de Jesus de Nazaré. Eis a serva do Senhor. Maria, na plenitude de sua liberdade, escuta mais do que uma saudação do anjo, a voz de Deus própria que toca na sua consciência e na sua vida, dizendo: não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus, eis que conceberás e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Diante desta proposta, Maria dá sua resposta: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi por causa dessa resposta que o Eterno entrou no tempo, que o todo assume em si o fragmento. Deus assume a forma humana para nos salvar. A solenidade da Anunciação do Senhor, que encontra o seu fundamento bíblico situado na narrativa evangélica do evangelista Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 a 38, é a solenidade que exalta uma estrutura interna, o sim de uma mulher ao projeto salvífico de Deus, mas que de modo mais singular quer manifestar a grandiosidade do sim definitivo de Deus para a humanidade. A Anunciação do Senhor é a solenidade que, por excelência, expressa a vontade divina de querer dar-se conhecer o homem e salvá-lo, e, ao mesmo tempo, a disponibilidade do ser humano em acolher essa autorrevelação divina. Encarnado no Verbo, o episódio narrado de Lucas mostra a origem histórica do problema enfrentado pelas primeiras comunidades cristãs acerca da encarnação total do Verbo eterno de Deus no seio virginal de Maria. A narrativa explicita o diálogo realizado entre o divino e o humano, entre Maria e o anjo, o mensageiro de Deus. Maria, na narrativa, é interpelada pelo anjo acerca da vontade divina, que encontrou nela a simples jovem de Nazaré, graça diante de Deus. Nesse episódio evangélico, contemplamos que a liberdade humana, que é fruto do amor de Deus aos homens, nunca foi violado pelo Criador. Ao contrário, ela propõe um momento de doação, de liberdade, se dispõe a realizá-lo, mesmo não sabendo como tudo se daria. A discussão entre Maria e Jesus, essa bela narrativa, pouco comentada, muito foi debatida pelos padres da igreja, na reta intenção de defender não somente a virgindade e a maternidade de Maria, mas também, sobretudo, a real encarnação e divindade
paternidade de Jesus, seu filho, em meados do ano de 325 depois de Cristo. O concílio de Nicéia e Constantinopla de 381 foram estabelecidos no sínodo da fé, o credo niceno-constantinopolitano, a sentença dogmática de que verdadeiramente o Verbo eterno de Deus encarnado no seio da Virgem Maria era realmente o Filho de Deus, a natureza humana de Jesus. Em Jesus, a natureza humana e divina coabitam mutuamente sem confusão, mas em plena união hipostática de natureza divina e humana. O pequeno e humilde carpinteiro de Nazaré era, na verdade, o verdadeiro Filho de Deus, emanada na história humana pela ação do Espírito Santo. Maria Theotokos, Mãe de Deus. Contudo, foi somente em 431, depois de Cristo, no concílio de Éfeso, em que a Igreja proclama solenemente Maria como Mãe de Deus, Theotokos, defendendo dessa maneira a real encarnação do Filho de Deus no seio da humanidade, por meio do sim de Maria. Tal decreto resultou posteriormente a instituição da festa litúrgica da Anunciação do Senhor. Todavia, a Igreja, por volta do século VI, sob o comando do pontífice romano Sérgio I, introduziu definitivamente no calendário litúrgico da Igreja Romana a solenidade da Anunciação do Senhor, que é celebrada todos os anos, no dia 25 de março, e exatos 9 meses antes do Natal do Senhor. Uma graça para a humanidade. De fato, no sim de Maria, o sim de Deus em favor da humanidade é plenamente realizado. Em Maria, Deus realiza o seu projeto salvífico no tempo e na história. Se por Eva entrou o pecado no mundo, veio a desgraça, por Maria foi novamente aberta as portas da graça, sentido da solenidade celebrada que colocamos no dia de hoje, que é colocada, a liturgia coloca no dia de hoje, os benefícios e as graças da anunciação do Senhor que celebramos neste dia especial. Em Maria, é de contemplar o sim de Deus por meio de uma mulher. O sim de Maria foi um sim que tudo mudou o curso da história. O sim de Maria nos possibilitou conhecer o Pai revelado pelo Filho no poder e na ação do Espírito Santo. Somos convidados a mudar o curso da história em razão do nosso sim a Deus e ao projeto de Deus pela história da salvação do mundo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.